E que tal? Cara, o Corinthians botou uma pressãozinha, né? Nesse jogo Grêmio e Fluminense. Ou Fluminense e Grêmio. Esse jogo é no Rio de Janeiro. Sexta-feira. Porque o Corinthians ganha na segunda o jogo contra o Cuiabá. E olha, eu vou dizer pra vocês, não é ruim de um tudo. Não é. Porque eu já vi, eu tava dando aquela secadinha básica no Corinthians, né? Mas eu entendo que, na minha opinião, Corinthians, Grêmio e Fluminense não caem. Não vão cair. O Corinthians e o Fluminense, pra mim, eles têm um elenco inferior ao do Grêmio. Um elenco inferior. Eu acho o elenco do Grêmio melhor. Tanto quanto do Corinthians, quanto do Fluminense. Mas Fluminense e Corinthians são times que estão melhores organizados em campo. São dois times que brigam muito pela bola. Brigam muito. Né? E claro, isso é mão do treinador. Né? Coisa que nós não estamos podendo dizer que temos um treinador hoje fazendo a diferença no time do Grêmio. Então o Corinthians e Fluminense, por serem melhor treinados, eu acredito que escapam. E o Grêmio, claro, nós vamos naquela das individualidades. É o que temos, é o que a gente tem para se agarrar, porque a mão do treinador é muito pouco no time do Grêmio. Infelizmente é assim, é a fase ruim, e sinto muito ter que falar isso a respeito do Renato, mas é um fato. É um fato. O Renato não está conseguindo dar o mínimo de rendimento para o time do Grêmio. Mas, de certa forma, o Corinthians bota uma pressãozinha nesse jogo e isso é bom. E o resultado também é bom, o Corinthians ter ganhado do Cuiabá, porque, cara, começa a quase que se definir ali o Atlético Goianiense, praticamente rebaixado, e o Cuiabá se candidatando a mais uma vaga. Eu acho que uma ou duas rodadas mais pra frente isso vai começar a se definir, e aí ficariam duas vagas somente ali para a disputa da Série B, para os rebaixados. Então, acho que de certa forma ajuda esse resultado e bota uma pressãozinha no jogo Grêmio Fluminense, que começa a me dar uma pinta assim, eu começo a ter o sentimento de que é um jogo que muito provavelmente pode dar empate, o que não seria ruim para nenhum dos dois, porque o Grêmio iria a 39 e o Fluminense a 37. Com 37 já tem o Criciúma ali, entre Grêmio e o Fluminense. Então um empate não é ruim, mas dá para ganhar do Fluminense lá, cara. O Fluminense tá um time mais ajustadinho, mas eu acredito que dá. Era ali uma arrumaçãozinha ali, alguma coisa que o Renato, sei lá, fizesse, talvez numa noite ali onde os jogadores do Grêmio, as nossas individualidades estejam inspiradas, dá para ganhar do Fluminense lá. Porque depois é um jogo mais encardido contra o Palmeiras, que está brigando pela taça. Então eu vejo dessa forma. A escalação do Grêmio tá tudo meio quieto. Eu tenho procurado as notícias aí, tá tudo meio quieto. O Grêmio eu acho que viaja amanhã para o Rio de Janeiro, porque tudo quieto porque os treinos são fechados. Então não tá saindo muita informação ali a respeito de time, da escalação, mas eu acredito que não vai mudar muito. O Renato não vai mudar muito a escalação em relação ao último jogo, Grêmio e Atlético Goianiense. Eu acho que talvez entre o Dodi ali no lugar do PP, e de resto acho que ele é capaz de manter o Monsalve. Então mesmo assim, tá? Vai manter o Cristaldo no banco, né? Uma coisa impressionante isso aí. É um dos motivos pelo qual eu não quero que o Renato fique no Grêmio, por isso. Como é que um treinador, uma das maiores bobagens que eu já vi um treinador de futebol falar, e infelizmente esse treinador foi o Renato, é que Monsalve e Cristaldo não podem jogar juntos. Fica claro, fica cada vez mais claro, mais nítido, que o Renato é um treinador que ainda está estacionado lá em 2016 e 2017. Ele não consegue mudar o conceito dele, a ideia dele sobre futebol.
Ele não consegue abrir mão daquele centroavante, daqueles dois pontas, para botar, por exemplo, Monsalvo e Cristaldo no meio e jogar com Bright White e Soteldo, ou Bright White e Aravena. Não, ele não consegue, não dá. Isso é a ideia lá de 16, 17. Esse apego que o Renato tem com esses jogadores das pontas, tem que ter um cara na ponta direita ali para fazer o auxiliar de lateral, tem que ter um cara na ponta esquerda para fazer o auxiliar de lateral, não consegue um ajuste defensivo que propicie para o Grêmio ter um meio-campo mais criativo, como hoje, por exemplo, com Monsalvo e Cristaldo. É complicado, sabe? É complicado. Mas, a princípio, o time do Grêmio, que eu acredito que vai a campo na sexta-feira contra o Fluminense, dá para ganhar e até para especular um empate, quem sabe. O Fluminense não vai se atirar também para cima do Grêmio, tá? Mas outro assunto que eu quero falar aqui nesse vídeo é muitas especulações, né? Já contrataram o Caixinha pro Grêmio. Já estão dando o Filipão como certo, como coordenador técnico do Grêmio pro ano que vem, já tá cheio de projeções aí. E, cara, eu digo, não dá para ir atrás, porque não tem nada definido no Grêmio ainda. Tudo vai depender de que posição o Grêmio vai ficar na tabela. Tudo passa por isso, tudo passa pelo o Renato ficar ou não. E hoje eu vejo que há uma inclinação, há uma tendência em que o Renato fique. Só que tem uma questão aí que está passando, eu não digo despercebido, eu já vi um canal que outro falando, um repórter que outro falando, mas eu acho que a gente tem que lembrar de um detalhe aqui. Não é que de nada vai adiantar, mas muito pouco vai resolver os problemas do Grêmio. Trocar comissão técnica, trocar preparo físico, trocar o próprio vice de futebol. Se o Grêmio não mexer, não reformular, não mexer na estrutura do seu departamento médico. E esse é um dos assuntos aqui, é o assunto principal desse vídeo. Porque o departamento médico do Grêmio é uma coisa, passa a impressão de que tem algo muito errado ali. É uma coisa. Vamos pegar um setor, por exemplo, da zaga do Grêmio. Cara, ou o Grêmio tá contratando esses caras bichado, ou esses caras têm algum problema genético, algum problema já neles, que não consegue jogar. Eu não vou nem botar o Jeromel, porque já tá a idade, não ajuda. O próprio Diego Costa, que ficou bastante tempo parado também, tem a questão da idade que pesa. Mas vamos pegar ali, cara, eu já falei aqui, esse departamento médico do Grêmio, essa preparação física do Grêmio, não conseguiu entregar para o Grêmio 2024 inteiro uma zaga titular, 2 zagueiros prontos. O Rodrigo Eli, desde que chegou no Grêmio, já teve 2 ou 3 lesões. Ele chegou esse ano pro Grêmio, eu acho. Tá? Metade do ano passado, acho que ele chega junto com o JP Galvão, algo assim. O Gemerson acho que ainda não conseguiu, chegou na metade do ano, ainda não conseguiu fazer, acho que uma sequência de 3 jogos pelo Grêmio. O Kahneman também nem se fala. O Gustavo Martins já tá com 2 ou 3 lesões no ano. Cara, aí fica muito difícil. Por mais que o Grêmio venha reformular, venha trazer técnico, venha trazer uma comissão técnica nova, talvez preparadores físicos novos, um vice de futebol novo, que é provável que o Bruno também não fique. Cara, isso atrapalha um departamento médico que não funciona ou funciona mal, atrapalha qualquer treinador. Não tem condição. Se tu trouxer o Guardiola para treinar o Grêmio, tá? Ele vai ter dificuldades. Porque quando ele consegue estabelecer os jogadores titulares ali, principalmente um setor fundamental que é a defesa. E a defesa, tu tem que ter 2 zagueiros titulares entrosados, e o Grêmio não conseguiu isso. O Rodrigo Caio, a mesma coisa. Cara, tem coisa muito errada naquilo ali. De nada vai adiantar altas modificações
se o presidente Guerra, alguém dentro do Grêmio, não olhar para aquele departamento médico. Tem coisa errada ali. Tem coisa errada. Não é possível. Isso não é de agora, isso já vem de uns 3 anos. Aí se nós for pegar jogadores, aí saindo um pouco só da zaga, o Grêmio não conseguiu recuperar o Ferreirinha, não conseguiu recuperar acho que o Carbajo, não conseguiu recuperar o Cuiabano, que teve que se desfazer do Cuiabano. Cara, o Grêmio está muito atrasado nesse setor do seu departamento médico. Vamos para outros jogadores que ainda estão no Grêmio. O Jardial não conseguiu jogar o ano inteiro. Para mim, um jogador promissor. Eu queria muito ver esse guri no time principal do Grêmio. O André Henrique, o centroavante, também não conseguiu jogar todo 2024. Tem algo errado aí, cara. Se seguir nessa pegada de 25, se seguir nessa aí, qualquer treinador que vir pro Grêmio vai ter o seu trabalho prejudicado. Vai ter. É complicadíssimo isso aí. Tem que haver alguma providência ali, porque tem algo errado. Ou o Grêmio tá dando muito azar em contratar esses jogadores, os jogadores chegam no Grêmio e machucam. E demora a recuperar. Só que é muito tempo, é de 3 a 5 meses para recuperar um jogador. Agora, por último, acho que foi o Pavão, ficou quanto tempo parado aí? Então, é um setor que me preocupa muito. É um ponto dentro do Grêmio que me preocupa por demais. Porque eu vou repetir, se continuar desse jeito o ano que vem, qualquer treinador que vir pro Grêmio, ou continue, o Renato, seja o que for, vai ter seu trabalho prejudicado. Muito prejudicado. Mas é isso aí. É isso aí. Isso não é especulação, isso é fato. É fato. Basta a gente olhar para as coisas que acontecem em relação aos jogadores que se machucam, a quantidade de vezes que se machucam e o tempo que levam para voltar a campo. E muitas vezes voltam, é um jogo, 2 machuca de novo. É complicado, hein? Forte abraço. Até o próximo vídeo.